O Vitória tá perto de contratar o David do Vasco de volta e o Vasco quer o Brenner, ex-atacante do Fluminense e do São Paulo. Remo encaminhando mais duas contratações, Flamengo querendo Paquetá, o Everton saindo do Palmeiras pro Grêmio. Vamos falar das movimentações agora, então vambora, mete marcha aqui, vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, cara, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo e a gente segue falando sobre o mercado da bola, pelo menos até onde o Campeonato Brasileiro começar. Todo dia eu vou atualizar pra vocês aí o mercado, então se inscreve. Quando o Brasileirão começar, a gente vai ter live todas as após jogos, né, do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B, mas a Série A já começa agora em janeiro e a gente vai começar a ter live de volta no canal. Não deixa de se inscrever e vamos falar das principais movimentações. Começando pelo Palmeiras, cara, isso aqui foi uma grande notícia do dia, tá? O goleiro Everton, campeão olímpico com a seleção brasileira, foi liberado pelo Palmeiras para assinar com o Grêmio. Então o acordo está muito próximo de ser fechado para o Everton ser o novo goleiro do Grêmio para 2026. Então o Palmeiras entrou em acordo com o Grêmio por uma transferência do goleiro. Os clubes alinharam os últimos detalhes para selar a transferência, que será sem custos, ou seja, o Grêmio não vai pagar ao Palmeiras pela transferência do Everton. Aqui matéria assinada pela Camila Alves, Eduardo Moura e Thiago Ferri no Globoesporte.com. O Clube Gaúcho já tinha acertado os termos do contrato com os representantes do goleiro, ou seja, entre o Everton e Grêmio estava tudo certo, né? Nos últimos dias só faltava acertar a negociação com o Palmeiras e o Palmeiras resolveu liberar. Ele gostaria de uma renovação por mais uma temporada, né? O Everton, que tinha contrato até 2026, o Palmeiras tinha o interesse de fechar com ele até o fim de 2027, mas o Grêmio ofereceu 3 anos de contrato, muitos anos para o Everton, que já está numa idade mais avançada, e ele resolveu aceitar esse desafio com mais 3 anos garantidos empregado, né? Então, o Palmeiras, em respeito ao Everton, né, que foi um goleiro importante na história do clube, resolveu liberar e estender, né, entender a vontade do jogador, liberando ele sem custos para essa temporada, né? Então o Everton, que terminou a temporada 2025 lesionado, né? Ele acabou perdendo espaço para o Carlos Miguel. O goleiro Carlos Miguel acabou se tornando titular. Ele provavelmente seria reserva, né, do Carlos Miguel ao longo da temporada. Então o Everton decidiu mudar de rumos e deve em breve ser anunciado pelo Grêmio, tá? Então, grande movimentação no mercado. O Everton, um goleiro de nível altíssimo, o Grêmio contratando um excelente goleiro. Outra notícia que foi bombástica ao longo desse dia é mais uma vez o Flamengo mirando muito alto, né? Já mirou muito alto com o Caio Jorge, não conseguiu, né? Ofereceu lá 32 milhões de euros ao Cruzeiro. O Cruzeiro se negou a negociar o seu principal jogador e agora o Flamengo tenta uma nova investida difícil, vai tentar tirar o Paquetá do West Ham. O problema é que o Flamengo fez a mesma proposta que fez pelo Caio Jorge, né? 30 milhões de euros. Só que, meu camarada, o West Ham pediu 60 milhões de euros e o Flamengo, nesse momento, no máximo, consegue chegar a 40 milhões de euros. Seriam 250 milhões. Cara, um clube brasileiro pagando 40 milhões de euros num jogador é loucura já, tá? O Flamengo já tá num nível absurdo. Time que consegue comprar alguém por 40 milhões de euros é um salto absurdo pro futebol brasileiro, mas ainda assim não parece não ser o suficiente para tirar o Paquetá da Inglaterra, tá? O Paquetá que tem muito mercado na Europa e o West Ham sabe disso, né? Quer 60 milhões de euros ou 50 milhões de libras na cotação lá da moeda da Inglaterra, né? Então o Flamengo ainda tá muito longe desse valor que o West Ham quer, mas o Flamengo ainda tem expectativa de que o West Ham aceite, né? Aqui a matéria do Globoesporte.com, que foi assinada pela Luísa Sá e pelo Thiago Lima, diz exatamente isso, né? Que o West Ham quer ali os 60 milhões de euros, que seriam 376 milhões de reais, algo que o Flamengo não vai oferecer. Até porque eu já falei, tá? O Flamengo tem ali 1 bilhão, né, de orçamento para essa temporada. Ele vai dar ali... Meu irmão, isso é quase metade, né? Mais de 1/3 ali do orçamento inteiro do ano em um jogador. Não tem condições, né? Então o Flamengo não vai chegar a 60 milhões de euros, mas ele tenta mais uma vez, né? Conseguir a liberação do jogador através do próprio jogador. Foi o que o Cruzeiro reclamou que o Flamengo fez, né? De aliciar, entre aspas, o Caio Jorge, né? Para que o Caio Jorge externasse a sua vontade de sair.
E é o que o Flamengo tá tentando fazer agora com o Paquetá também, fazendo com que o Paquetá externe a sua vontade de sair. Mas os ingleses sabem que tem um ativo muito grande na sua mão, né? O Paquetá quase foi pro Manchester City, ele vale muita grana. E o West Ham, que tá em vias de ser rebaixado, tá na zona do rebaixamento nesse momento da Premier League, precisa do jogador e precisa da grana, né? Então, mais uma negociação muito difícil do Flamengo, que espera que o West Ham diminua a pedida por Lucas Paquetá em nova reunião. Então as diretorias vão se encontrar de novo ao longo dessa semana para tentar encontrar um meio termo. O Flamengo ofereceu 30, eles querem o dobro, eles querem 60. Então o meio termo que o Flamengo quer é que eles aceitem ali esses 40 milhões, que é o máximo que o Flamengo chega, né? Ah lá, o Flamengo pretende chegar a uma oferta máxima de 40 milhões de euros e essa negociação segue muito difícil. Entre Flamengo e Lucas Paquetá, já tá tudo ok, tá? O Paquetá já aceitou a pedida do Flamengo, a proposta do Flamengo. O Paquetá tá interessado em retornar para o futebol brasileiro ao longo dessa pré-Copa do Mundo. Falta combinar com o West Ham, né? Não é uma negociação fácil, pelo contrário. 40 milhões de euros é muita grana, mas tá muito longe do que os ingleses querem, tá? Eu acho que talvez o Flamengo precise desembolsar um pouquinho mais. Lembrando que o Flamengo, ao vender o Paquetá foi vendido por 30 milhões de euros, tá? Então ele já... 40 milhões já é mais do que o Flamengo vendeu ele, né? Então, vamos ver. Seria uma grande contratação, né? O Paquetá. Mas chega para uma posição do Flamengo que já tá bastante bem servida, né? Com o Arrascaeta. Vamos ver se o Flamengo consegue ou não Paquetá. Flamengo mirando alto nesse mercado, né? O Remo, cara, encaminhou ali a contratação de Fábio Matheus. O Sport fez uma contraproposta e o Remo aceitou a pedida do Sport. A primeira oferta do Remo não havia sido aceita, mas agora parece que está tudo caminhando bem. Então, esse impasse que travava o acordo entre Fábio Matheus, Sport e Remo está perto de ser selecionado. Rodadas de negociação, o Leão Paraense aceitou os valores pedidos pelo Sport para o empréstimo oneroso acontecer. Ou seja, Fábio vai ser emprestado ao Remo e o Remo vai pagar pelo empréstimo, tá? A primeira investida foi 250 mil reais pelo empréstimo. O Sport negou essa proposta e quis o dobro do valor, 500 mil reais só pelo empréstimo do jogador. Então, me parece que o Remo chegou perto dessa pedida dos 500 mil reais, vai pagar ao Sport pelo empréstimo do Fábio Matheus, com cláusula de compra ao fim do contrato se o Fábio atingir determinadas metas. Provavelmente vai ser ali minutagem. Se ele disputar 70% dos jogos, o Remo vai ser obrigado a comprar o Fábio Matheus. Ainda não saíram os valores, né? Que vai estar o passe fixado do Fábio Matheus, mas o Remo contrata um jogador que ainda é muito promissor, né? Mas surgiu muito bem no Sport e chega agora para disputar uma Série A, né? Vamos ver se o Fábio Matheus vai fazer uma boa campanha na Série A ou não. Na última temporada ele esteve emprestado ao Novo Horizontino, não disputou a Série A pelo Sport, ficou na Série B. Outra contratação muito bem encaminhada, falamos sobre isso aqui ontem, no vídeo de ontem no Torcedorismo. Zé Wellison está muito próximo de ser anunciado pelo Remo. Então, volante Zé Wellison aqui, notícias do Remo 100%. Zé Wellison tem negociações avançadas com o Remo para a disputa da Série A 2026. Jogador que estava no Fortaleza desde 2022, foi muito importante em 22, em 23, 24 e 25 perdeu um pouco de espaço e por isso ele estava muito requisitado no mercado, né? O Curitiba, o Atlético Paranaense, o Vitória chegou a ter interesse dele no ano passado, mas parece que o Remo vai garantir a contratação do jogador bastante disputado no mercado. O Zé Wellison deve chegar para reforçar o time do Remo, tá? Excelente contratação, tá? Um cara ainda com gás para jogar, um bom físico. Zé Wellison, um cara que é um marcador de meio de campo, sabe jogar, tem moral em Série A, ou seja, tem experiência em Série A. Então o Remo começa a anunciar algumas contratações, óbvio, que tem que ser apostas. O Remo não pode contratar o Paquetá, né? Mas contrata algumas apostas, como o Fábio Matheus, por exemplo, né? Mas traz jogadores que são mais realidade, como o próprio Pikachu, como o próprio Zé Wellison. Então o Remo começa a encorpar um pouco mais o seu elenco. Esperamos mais nomes sendo anunciados nos próximos dias. O Remo está próximo de várias negociações, como eu falei no vídeo de ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, dá uma olhada aqui no canal, porque eu falei muito sobre os próximos alvos do Remo, tá? No Atlético Paranaense, a compra de Benavides está selada. Lateral direito do Furacão, que estava emprestado, agora é jogador do Atlético. Foi comprado junto ao Talleres da Argentina. Ele estava emprestado
E agora assinou contrato com o Furacão até o fim de 2028, tá? Então, o Atlético Paranaense, olha isso aqui, cara. A cláusula de compra automática era de 1 milhão e 800 mil dólares. Quase 10 milhões de reais foi o que o Atlético desembolsou para ficar com o lateral direito de 30 anos aí. Vai permanecer para a Série A. Já estava meio que certo, né? Ele já tinha atingido os gatilhos de obrigação de compra no seu contrato, mas o Atlético agora fez ali efetivamente o depósito, pagou o Tadjeres pela compra de Benavides, um excelente lateral, né? Foi muito bem na Série B, vamos ver se na Série A ele vai desempenhar tão bem quanto na Série B, mas eu aposto, Benavides é um cara bom, gosto dessa permanência dele aí. O Atlético Paranaense ainda não trouxe grandes reforços para essa temporada, mas está mantendo a base do time que foi vice-campeão da Série B, que já era uma base muito boa, tá? No Vitória, meu camarada, David está muito próximo de retornar ao Vitória, né? Vai, não vai, vem, não foi. Então, David agora tem o aceite do Vasco por sua proposta, tá? Então, o Vasco aceitou a proposta do Vitória pelo David. O que está travando a transferência é o empresário do jogador, tá? Precisam ser resolvidos aí alguns valores a serem repassados ao empresário, ao jogador, contratual, luvas e tudo mais. Algumas coisas precisam ser acertadas ali, né? Então aqui do Portal Terra, a matéria do Portal Terra, tá aqui, por jogada 10 foi quem assinou essa matéria, né? Então o diretor do Vasco, Admar Lopes, revelou que aceitou a proposta do Vitória pelo atacante David, tá? Fez uma oferta de empréstimo com opção de compra no valor de 1,5 milhão de euros, pagar 10 milhões de reais na compra do David. Não é agora, tá? Vitória vai pagar pelo empréstimo, tá? E se ele atingir as metas, como o próprio Benavides, acabei de falar sobre o Benavides atingindo as metas no Atlético Paranaense, se ele atingir metas, aí o Vitória terá a obrigação de compra no valor de 1,5 milhão de euros, que terá que depositar no fim do ano ao Vasco, caso o David cumpra essas metas, tá? Então o empresário do David é o André Cury, um dos maiores empresários aqui do futebol brasileiro, tá? E de acordo com uma fonte no Vitória, o entrave é o tempo de contrato entre jogador e clube, representante que é 2 anos de vínculo e também uma obrigação de comprar o atleta caso ele dispute 7 jogos. Então isso aqui é uma meta, meu irmão, isso aqui tu vai ter que comprar, né? Vai ter que comprar. Provavelmente o Vitória não deve estar aceitando essa cláusula absurda de, meu irmão, 7 jogos? Que isso, cara? 7 jogos num time que vai jogar 60 na temporada? Não faz muito sentido, né? Nem 10% dos jogos do Vitória, um pouco mais. Então, obviamente, o rubro-negro não concorda com isso e segue negociando em busca de um meio termo para fechar o acordo. A expectativa é de que aconteça um desfecho no próximo dia 16, data do retorno do presidente do Vitória, que está na Europa em viagem com a CBF, tá? O Vasco pretende negociar David com o intuito de diminuir a sua folha salarial. Hoje é reserva da equipe, lidou com algumas lesões. Você, torcedor do Vitória, comenta aqui embaixo se você quer o David no seu time. Eu não tenho visto a torcida do Vitória muito animada não, tá? É um cara que chegou com muita expectativa no Vasco, não foi bem, a torcida do Vasco não gosta dele, teve algumas lesões importantes quando voltou a jogar bem. Então vamos ver se o David no Vitória vai bem. E ainda em Vasco, né? Brenner, atacante aí, que se destacou principalmente no São Paulo, né? Com o Fernando Diniz. O Brenner fez muitos gols pelo São Paulo quando o Fernando Diniz estava por lá em 2020, né? O Brenner, que está na MLS, né? Mas ele pertence ao Udinese. Centroavante, um dos alvos para ataque. O Fluminense também pensou no Brenner, mas o Fluminense descartou a vinda do Brenner. E o Vasco quer muito porque seu técnico Fernando Diniz gosta muito do Brenner, tá? Então o Clube de São Januário sabe que os valores giram em torno de 6 milhões de euros. Ok, tá? Para um jogador hoje em dia, 37 milhões de reais, um centroavante, não é tão jovem, mas é um bom valor, tá? Pelo Brenner, mas avisou ao time estrangeiro que não possui condições de chegar a essas cifras, ou seja, o Vasco não consegue pagar os 6 milhões de euros nesse momento. A primeira proposta foi com valores relativamente abaixo da pedida, mas com a intenção de oficializar o interesse em um jogador que estava sendo sondado desde o início do ano passado. Ou seja, o Vasco sabia que o clube da Udinese não ia aceitar essa primeira proposta, mas a intenção do Vasco com essa proposta foi falar: olha, cara, eu quero muito esse cara. Eu não sei se eu tenho dinheiro para comprar ele, mas eu tô falando sério, cara. Eu quero muito comprar esse cara. Agora a tendência é que as duas diretorias comecem a realmente discutir um meio termo para a transferência do jogador, já que a Udinese não conta com o Brenner e ele é o plano A do Vasco para essa temporada, já que Verratti vai para o Cerro Porteño nessa temporada, né? Então o Vasco aí pensando na reposição com o Brenner, cara. Acho uma boa aposta, mas o Brenner, cara, ele foi muito bem naquela temporada com o São Paulo.
tá? Antes disso, no Fluminense, ele tinha ido muito mal, justamente com o Fernando Diniz também, praticamente não teve chances no Fluminense. Ele ficou um ano emprestado no Fluminense, praticamente não jogou. Depois no São Paulo ele jogou muito, foi vendido e aí de lá pra cá ele tem bons números na MLS, teve até números razoáveis. Mas, cara, não vejo ele como, oh meu Deus, que contratação absurda. 6 milhões de euros eu acho o valor justo, mas ainda caro pelo Brenner. O Vasco também acha isso, por isso vai tentar diminuir essa situação aí, cara. Então, meu camarada, se inscreve aqui embaixo para mais notícias no canal, deixa a sua curtida e fala quem você quer ver no seu time nessa temporada. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!